Muito bom ter a sua companhia novamente conosco aqui no canal Em Família. Hoje, sexta-feira, 14 de junho, você sabe, é dia da recapitulação da lição. Nós estamos com o coração agradecido a Deus por essa semana de estudo. Semana essa que nós estudamos a lição número 11, conflito iminente. O verso para memorizar está em João, capítulo 17, verso 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi um estudo muito bom, nós tivemos várias compreensões aí da palavra de Deus, nos ajudou bastante, né? Nós vamos recapitular a partir de agora, mas antes vamos fazer a nossa oração. Ore conosco. Pai querido, Pai amado, te agradecemos pela semana de estudo da tua palavra, por ter nos orientado, teu Santo Espírito ter introduzido esses assuntos na nossa vida. Vamos agora recapitular, confirmar o que aprendemos. Fica conosco a partir de agora a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a nossa recapitulação começa aqui no estudo de sábado, que trouxe para nós a introdução desse tema, conflito iminente. E pelo título nós já percebemos que ele trata do grande conflito, né? Os dias finais, né? A batalha final desse grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. E ao falar sobre isso na introdução de sábado, o autor vai dizer aqui a respeito desses últimos dias, que Satanás desafiará mais uma vez a autoridade de Deus. Como nós já entendemos em outros estudos, o grande conflito se trata da adoração. Satanás requer essa adoração que pertence somente a Deus. E no centro desse tema está o sábado. O sábado é o selo de Deus como Criador, como o nosso Deus Criador de todas as coisas. E a respeito disso, a lição trabalhou ao longo dessa semana, como se desenrolará esse grande conflito nos últimos dias. Outro ponto importante aqui é que Satanás ele usa várias estratégias para enganar as pessoas e forçar uma adoração falsa, tirando de Deus, né, a primazia da adoração. Então, Satanás ele vai usar enganos, disfarce, mas quando é preciso, ele usa coerção, perseguição, ele usa vários meios para afastar, como dissemos, de Deus os verdadeiros adoradores. Mas a lição nos trouxe que Deus tem um povo fiel, um povo que, pela graça de Cristo Jesus, consegue obedecer os seus mandamentos e viver uma vida de comunhão com Ele. Muito bem, então nós vamos avançando aqui na nossa recapitulação e no domingo o tema foi o conflito final do Apocalipse. Né? O autor ainda continua falando aqui que o ponto central desse conflito é a adoração, a verdadeira adoração, né? E ele falou também um pouco de nós adorarmos ao Criador. Deus é o nosso Criador, por isso nós devemos adorá-lo. Mas um ponto bastante interessante aqui da lição de domingo é que essa adoração ela é expressa através da obediência, a obediência dos mandamentos e a fé em Jesus. Essas são características importantes do verdadeiro adorador. A respeito disso, desse ponto central da lição de domingo, o autor trabalha o que está na referência bíblica de Apocalipse 14, 12, né? Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o Alexandre destacou a parte de guardar os mandamentos, a obediência e a demonstração da lealdade, da obediência a Deus, da verdadeira adoração. A questão da fé em Jesus também é destacada nesse estudo, que no final dos tempos, nos últimos dias, nós vamos precisar exercer essa fé que precisa ser desenvolvida desde já. Né? Na nossa vida, nós desenvolvemos a fé em Cristo Jesus e ela vai nos guiar pelos desafios desses últimos dias. Continuando a nossa recapitulação, nós chegamos na segunda-feira à crise vindoura, um momento em que nós vimos que Satanás, nesse conflito iminente, vai se voltar para impor às pessoas a marca da besta, vai para separar a adoração do Deus verdadeiro. Isso ele vai usar várias maneiras, para cumprir os seus propósitos. Uma delas, por exemplo, a profecia diz
que a perseguição começará com sanções econômicas, impondo para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca da besta. E isso culminará com perseguições propriamente levando até a morte. Será um momento difícil, um momento de provações, que o povo de Deus precisa estar selado na comunhão com o nosso Deus. Pai, como nós vimos aí no nosso estudo aprofundado durante a semana, a Bíblia não indica, né, propriamente qual será essa marca. Existem muitas especulações, muitas teorias, mas ela está relacionada, como nós já vimos, à adoração e ao dia de guarda, que nós sabemos o sábado é um sinal do Deus Criador, um lembrete de que nós somos criaturas do nosso Deus. Eu acho que um ponto importante também desse estudo em relação a essa crise que vai chegar, né? Satanás, ele tenta seduzir as pessoas a fazer concessões, abrir mão dos seus princípios, da sua fé, né? Hoje, no momento hoje, para que quando chegue esse tempo de perseguição, seja mais fácil desviar essa pessoa do caminho da verdade, né? Então foi um ponto É. importante, é um alerta para nós, e é o que nós estamos fazendo aqui, né? Estudando a palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé no presente, para que no futuro nós possamos estar firmes ao lado de Jesus. No estudo da terça-feira dessa semana, nós começamos a identificar a primeira besta que aparece em Apocalipse capítulo 13. Esse estudo fez parte de uma divisão entre terça e quarta-feira, identificando a besta parte 1. E aí nós vimos que o autor começa a destrinchar essa parte do estudo, identificando a besta como o papado, como a igreja medieval romana, que surgiu ali, ganhou força depois da igreja primitiva, quando Roma dá esse poder. E ela trabalha a respeito de Apocalipse capítulo 13, versículo 3, versículo 4, dizendo assim: a besta do mar é um poder religioso apóstata, que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Então nós vamos ver que dentro dessa profecia, o que se enquadra melhor, o que se encaixa ali é o papado, é a igreja medieval romana assumindo esse poder, sendo essa força. Um outro ponto, né, Júnior, a ser levantado aqui é que em Apocalipse a profecia descreve que esse poder, a besta, ele se volta em blasfêmia contra Deus. E a lição, ela esclareceu o que seria a blasfêmia. Ela coloca 2 pontos aqui. Um ser humano confirmar ser Deus, e o segundo ponto, um ser humano comum reivindicar o poder de perdoar pecados. E essa definição de blasfêmia, ela acontece no seio da Igreja Romana Papal. Diz aqui, o sacerdote tem o poder de perdoar pecado e o Papa tem as prerrogativas de Deus na terra. Então, quando nós analisamos essas características, eles vão se encaixar perfeitamente nesse poder, o papado. Seguindo aqui na nossa recapitulação, na quarta-feira nós estudamos a segunda parte do estudo Identificando a Besta. No estudo da terça, nós vimos a influência desse poder no passado. E aqui na quarta-feira, nós vimos ele atuando nos dias de hoje, como atuará no futuro. E aqui o autor nos trouxe a compreensão que hoje esse poder ele é recebido com glórias, né? O papado, como nós já identificamos, líderes religiosos, políticos de todo o mundo vão até esse líder se aconselhar, né? Dar honras a esse líder. E o autor trouxe aqui a compreensão que esse poder ele é um poder que provavelmente vai ser um poder unificador do mundo, porque o mundo passa por grandes crises econômicas, políticas de todas as espécies, e o mundo vê nesse poder uma força capaz de unir e trazer a paz mundial. A ênfase desse estudo também destacou, né, como esse poder se refere ao domingo. Nós temos aqui textualmente na lição
uma citação, uma parte do discurso do Papa Bento XVI, em 2012, ele declara: o domingo é o dia do Senhor, dos homens, um dia que todos devem ser livres. Ao defender o domingo, defendemos a liberdade humana. Então é como se o cenário fosse já preparado para uma crise vindoura, realmente. E nós estudamos ao longo dessa semana que isso é profético e está revelado para nós que nos dedicamos a estudar a palavra de Deus. E nós chegamos, então, ao final do nosso resumo, da recapitulação dessa lição, na quinta-feira, identificando a besta da terra. Nós já identificamos nos estudos anteriores a besta que surge do mar. E essa besta que surge da terra, ela aparece no cenário político mundial quase no final do período em que a besta que surge do mar está exercendo toda a sua autoridade. Ela também tem características que nos permitiram chegar aos Estados Unidos da América como sendo essa besta. Ela é uma nação que surge da terra, ou seja, em um lugar pouco habitado. Os Estados Unidos foi uma colônia na América que surgiu ali naquele período e que, de repente, se torna uma grande potência. Uma outra característica é que ela tem 2 chifres, mostrando a identificação de um país, de uma nação, compromissada com a liberdade religiosa e a liberdade política. Mas a profecia descreve essa besta com aparência de cordeiro, mas em algum momento ela vai falar como dragão. É exatamente esse ponto que a lição trouxe também, né, pai? Esse poder ele vai exercer toda a sua autoridade, a sua influência, né, o poder econômico, até militar, para fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Né? Então, Apocalipse lá, no capítulo 13, verso 12, é dito que essa besta ela exercerá essa autoridade. Né? E esse foi um ponto importante que nós vimos dessa característica da besta que surge da terra. E assim nós chegamos ao final da recapitulação desse estudo interessante, falando sobre a crise vindoura, né, esse conflito iminente, os últimos dias aqui na Terra antes que antecederão a volta de Jesus. Esse grande conflito está a se desenrolar, mas haverão dias de muita dificuldade, muita perseguição. E ao estudarmos a palavra de Deus, nós temos esse conhecimento, nós podemos nos preparar e exercer a nossa fé, a nossa obediência a Deus e nos fortalecer. É isso que nós nos propomos aqui no canal Em Família, estudarmos juntos a palavra de Deus para termos a nossa fé fortalecida. Que Deus possa te abençoar, dar a todos nós um feliz sábado e nos vemos no próximo estudo da lição da Escola Sabatina.